Pessoal, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Por gentileza, levante a mão. É uma satisfação estar aqui neste evento, poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Mas também vim aqui para aprender com todos. Acho que esse é o intuito de um evento dessa magnitude, para que a gente possa trocar experiências também. Desde já, parabenizo vocês por estar aqui, por ter saído lá do seu local de trabalho, enfim, de onde vocês estavam, para vir adquirir conhecimento e transformar a nossa administração pública, a nossa sociedade um pouquinho melhor. Tá? Gostaria, antes de nós avançarmos aqui no nosso tema, conhecer um pouquinho mais de vocês. Quem trabalha na execução, diretamente com licitações e contratos, por gentileza, levante o braço. Pessoal que é de Tribunal de Contas, por gentileza, levante o braço. Pessoal que vem da área acadêmica, alunos universitários, etc. Ok. Nosso tema, antes da gente adentrar no tema, gostaria de fazer um agradecimento ao Instituto Rui Barbosa, em nome do presidente Ivan Bonilha, pela oportunidade. Em nome dele, então, parabenizo a equipe do Instituto Rui Barbosa pela organização do evento. Tá? Tenho a condição de estar trabalhando no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Trabalho como auditor há 6 ou 7 anos. Tenho uma experiência anterior também na execução desse tema tão importante para nós, que é licitações e contratos. Quase 20 anos de vida pública, a maior parte dele trabalhando com o tema. No tribunal e anteriormente na Universidade Federal e na área militar também. Trago para vocês a questão do termo de referência. O que é o termo de referência e o que ele vai nos ajudar com a correlação, com o planejamento das nossas contratações. Também trazer para vocês os atuais problemas que nós enfrentamos nas contratações públicas e possíveis soluções, tanto de vocês que estão diariamente atuando, como dos tribunais, que não poderia ser diferente nós trazermos também essa oportunidade, até porque o encontro é promovido por uma entidade que representa todos os tribunais de contas. Então nós temos um caminho a seguir, e esse é o caminho que eu proponho para vocês, é na busca de uma solução, de um problema que nós enfrentamos, que eu apresento para vocês adiante. É o cenário do gasto público. Notícias diárias mostram questões muito relevantes, problemas enormes enfrentados pela administração, enfrentados na sua parte operacional, no fazer. E identificamos, tanto na nossa fiscalização, como cidadão mesmo, obras paradas, como o Marcel bem colocou, serviços que são adquiridos, que no final das contas não precisavam nem sequer ser adquiridos. Isso tudo ao custo de quem? Da administração dos nossos recursos. E essa avaliação vem da imprensa, vem dos órgãos de controle, vem do Banco Mundial, como eu coloquei aqui para vocês. Há uma falha nas contratações, ou seja, o nosso gasto público não está sendo feito da melhor forma. Isso nos leva a uma série de problemas. No momento que os recursos são finitos, eu deixo, por uma ineficiência da própria administração, de adquirir outros serviços essenciais à sociedade, porque eu não estou sabendo gastar.
E vejam a relevância do nosso tema. Dados recentes da OCDE, agora de 2017. As compras públicas brasileiras representam 13% do produto interno bruto. Cerca de 850 bilhões. Né? Vejam a relevância do tema. Isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade enorme ao executarmos esse gasto público. Por isso, devemos então dar uma atenção maior à formação do gasto, de onde ele surge, como que ele é realizado pela administração. E aí, nesse contexto, trago para vocês uma representação, porque muito se fala em corrupção, mas trago para vocês que ela representa muito pouco do desperdício do gasto público frente à nossa ineficiência. Então vejam a importância disso. Isso nos mostra que devemos dar uma atenção muito especial para a nossa atividade, para nós que executamos as despesas públicas ordinariamente e diariamente. Quer seja nos órgãos que tenham a maior especialização, mas também naqueles órgãos, entidades, entes que têm poucas condições, desestruturas de pessoal, etc. Então vejam a importância de nós trabalharmos mais a questão da eficiência da atuação, a formação, a identificação das necessidades. Aquele objeto que eu quero contratar, eu preciso especificar ele de uma forma bem detalhada, de uma forma que eu traga uma maior qualidade para a minha contratação. Isso é deveras importante para que a gente possa atingir o fim a que nós estamos propostos como administração pública, como representantes da sociedade, para que possamos gastar da melhor forma. E essa falha, ela vem em especial, não é só esta, mas tem em especial do planejamento e da formação do procedimento licitatório. Neste ponto, devemos ter uma preocupação ainda maior. Porque, tanto na experiência nossa, na execução, que eu tive na universidade, tanto hoje como auditor na fiscalização, a gente se depara que a maior parte dos problemas da execução dos contratos, quer seja de obras, serviços, compras, eles vêm lá da fase interna da licitação, é lá da formação daquele procedimento licitatório. Uma questão de planejamento, uma questão de conhecimento técnico, uma questão de cultura, de estrutura daquela organização. Mas a falha está onde? Lá na formação desse procedimento de contratação. Por isso, a nossa proposta é no sentido de que a gente, identificado o local da falha, a gente possa dar uma atenção maior lá para esse ponto. Porque via de regra, hoje nós olhamos as licitações e os procedimentos, quer seja como órgão de controle ou controle interno também, a gente olha o processo e dá uma atenção maior na fase da abertura, na fase da execução da licitação em si. Há uma fiscalização forte nessa área. Porém, nós esquecemos de duas frentes principais, que é a fase interna, onde nós começamos a formar esse processo. Nós não damos atenção a esse ponto. E também, depois, na execução contratual, na fiscalização
nós também pecamos. Então são duas frentes que hoje estão um pouco esquecidas e que são muito importantes e vão levar, boa parte disso vai levar aquele desperdício, aquela grande diferença que nós temos hoje entre corrupção e o desperdício por nossa ineficiência. E aí o tema do nosso painel é trazer para vocês um instrumento chamado termo de referência, alinhado ao planejamento da contratação. Pois bem, o que é o termo de referência? Ele nada mais é do que um documento que vai consolidar na fase interna da licitação todo o meu planejamento, definição do meu objeto, a identificação da necessidade da administração, o que eu realmente queria contratar, o que eu necessitava contratar. Então, vou reunir isso em um documento que vai ser base para o meu edital, vai ser base para a minha contratação. Então, ele contém os elementos essenciais para o sucesso da licitação. Ele contém os elementos formadores para a qualidade das licitações. Aqui está a qualidade da licitação. É nesse instrumento, nessa fase, que eu vou definir, por exemplo, como que eu compro uma cadeira. Se eu colocar lá, cadeira fixa sem braço, imagine o fornecedor olhando para essa descrição. O que ele vai fornecer para a administração? Que cadeira eu vou receber? E pasmem, gente, parece um erro bobo, mas isso acontece muito. Na fiscalização a gente se depara com essas situações. Isso tem um reflexo muito negativo para a contratação. Isso também faz com que, partindo dessa ideia, se transfira para qualquer objeto. Então, a má formação desse instrumento vai resultar numa contratação de má qualidade, por exemplo. Então, vocês terão, no futuro, a obra mal inacabada, né, o serviço mal prestado. Todos esses reflexos são o quê? Da fase interna mal formada. Por isso, a necessidade de nós darmos uma atenção especial a ela. Não esquecendo que nosso painel ele vem traz a questão das políticas públicas. E as políticas públicas, na sua maior parte, para serem efetivadas, elas necessitam das compras públicas. Se eu tenho um processo de compra pública mal formado, por conseguinte, a efetivação da política pública também vai ser deficiente. De modo que eu tenho também o reflexo nas políticas públicas. Em todas as áreas a que nós estamos aplicando política pública, passou pela contratação, essa contratação é deficiente, então, por conseguinte, eu tenho problemas na efetivação de serviços públicos. A área de saúde, tive a experiência de trabalhar na Universidade Federal, atendíamos o hospital universitário. A nossa atenção quanto às contratações para o hospital tinham que ser muito cuidadosas, porque se nós errássemos no procedimento, o reflexo era na sociedade, o reflexo era nos pacientes daquele hospital. E não era hospital pequeno, hospital regional, atendia muita gente. Pessoas que dependem no dia a dia daquele serviço. E se atuássemos sem o zelo, sem a cautela necessária, sem os cuidados necessários, durante a fase de contratação,
o reflexo seria, então, um prejuízo para a própria sociedade. Então, vejam a importância de a gente dar atenção nessa fase. Pois bem, mas qual que é a nossa realidade como administração? Como que são as estruturas, a cultura, as pessoas que trabalham na administração pública? Nós temos uma diferença enorme. Por exemplo, o professor do painel seguinte, o Renato, trabalha na Câmara dos Deputados. A gente brinca que lá é a nave do serviço público. Eu tenho um doutor sendo gestor de compras públicas. Mas essa não é a realidade dos nossos municípios. Essa não é a realidade da maior parte dos entes. Quando a gente vai a campo, quer seja quando professor da Escola de Gestão lá do Tribunal de Contas, a gente vai ministrar cursos no interior, levar um pouco da nossa experiência a eles, o feedback, o retorno deles é muito importante para nós, porque a gente consegue entender a realidade desses entes, as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. O órgão não tem estrutura suficiente para poder ter um procedimento de compra adequado. Pessoas com uma cultura organizacional arraigada. A capacitação baixa, ou as pessoas não conseguem se capacitar. O município não tem recurso para isso. Além disso, quando tenta se capacitar, vem uma questão. Ele está envolvido, ou os agentes estão envolvidos diariamente no atendimento de uma enorme quantidade de trabalho. Não consegue parar e se organizar, capacitar, trazer novos elementos para que possa melhorar aquela contratação. Então esse é o cenário nosso, onde um pregoeiro na prefeitura é nomeado e chega para nós e diz assim: professor, eu não sei o que é licitação, mas eu fui nomeado pregoeiro. Me mandaram fazer um curso e fui capacitado a ser pregoeiro. Essa é a realidade, gente, do nosso país. Então, olha a dificuldade que essas pessoas têm. Ah, fulano é o contador do município, o outro é o assistente. Lá tem um assistente administrativo. Eu tenho uma servente que faz parte do quadro permanente daquela instituição. Chega alguém, preciso de vocês para a comissão de licitação. Essa é a realidade. Se nós, que temos condições, fomos instruídos, temos uma enorme dificuldade em formar um processo de licitação, imaginem vocês, essas pessoas que não tiveram capacitação. Elas estavam ali, não, agora você será membro da comissão, você será fiscal do contrato, você será o agente que definirá o objeto a ser contratado. Essa é a nossa realidade. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós vamos abordar mais na frente um pouquinho de inovação, de tecnologia, que é extremamente importante para nós avançarmos no processo de contratação. Por outro lado, a gente percebe também que os entes públicos, muitos deles não conseguem ainda fazer o feijão com arroz, fazer o simples. Então, essa clama que eu faço a todos nós é no sentido de refletirmos para esse fato. Como que a gente quer chegar num resultado se a gente não está
se preparando para chegar lá. Tecnologia, a blockchain. Vamos incluir o blockchain na administração pública para a contratação. Sou a favor, mas nós precisamos preparar a administração para isso. Senão é a mesma coisa que eu colocar uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir. Ou a Ferrari para andar a 40 km por hora. Estou perdendo em eficiência. Então, trago, justamente por nós estarmos num evento que engloba os tribunais de contas, e é até por isso que eu solicitei que o pessoal que fosse do Tribunal de Contas também levantasse a mão. Mas, lógico, isso não é só para vocês. Todos nós, agentes públicos, temos esse dever. Mas a questão do Tribunal de Contas, ele pode ser um facilitador dessa melhoria que nós queremos no processo interno, na fase interna de contratação. Porque se nós, como administração, a nossa realidade não tenho estrutura, eu tenho uma cultura organizacional que não é voltada para o resultado, eu tenho deficiência de capacitação nas pessoas que estão lá, e eu estou envolvido como ente numa série de atividades que eu tenho que atender e estou sem tempo. Quem pode me ajudar? Eu também não tenho, como administração pública da realidade, eu não tenho condições técnicas, muitas vezes, de fazer essa mudança que nós queremos nesse processo. E quem pode nos ajudar? Os tribunais de contas podem nos ajudar. Entes maiores que têm estrutura e condições podem nos ajudar. A exemplo, o Ministério do Planejamento hoje está implementando a Rede Nacional de Compras. Eu faço parte de um grupo que a gente está elaborando o regimento interno dessa rede nacional, e são 6 grupos ao total que tratam de temas relacionados a compras públicas, para termos uma relação nacional de compras públicas. Por que isso? Porque há muito ruído nas informações que tratam sobre compras públicas. E nesse caminho, gostaria de destacar para vocês alguns pontos da atuação do Tribunal de Contas, como, por exemplo, auditar a estrutura organizacional das entidades públicas, conhecer a realidade desses órgãos. Nós precisamos ir lá e ver quais são os pontos principais da estrutura que estão ocasionando uma falha nos procedimentos de contratação. E esse reflexo ele vai além dos procedimentos de contratação. Ele vai para a atuação do município, vai para a atuação daquela entidade pública, de uma forma mais adequada. O que eu trago também para vocês? Avaliar o planejamento e as políticas públicas. E lembro que os municípios, em especial, são executores de políticas públicas. Recursos federais são passados para o município executar. É ele que enfrenta a dificuldade da execução. Se ele enfrenta essa dificuldade e ele é o menos, em tese, capacitado, precisamos ajudá-los a pensar melhor essas questões. Por isso, a importância de nós darmos um foco na parte da estrutura, na parte da execução por parte dos órgãos que têm menor potencial para poder executar políticas públicas. Indo além, vamos tratar da formação do processo de licitação. Aí que nós podemos trabalhar lá com um projeto básico. Será que aquele caso que o Marcelo apresentou, que tem uma falha no projeto básico, como que eu consigo
identificar essa falha lá no início da contratação. Muitas vezes o município não tem condições. Muitas vezes ele não tem condições técnicas de fazer isso. Mas nós, os tribunais, têm condições. Outros órgãos têm condições. Então precisamos focar nessas entidades no sentido de ajudá-las. Porque no final das contas, o recurso público é de nós todos. Sendo de nós todos, todos temos responsabilidade em fazer com que a coisa aconteça. O que mais que nós trazemos aqui para vocês? Propor inovação é super importante. Propor inovação é muito importante. Mas aqui nós devemos ter um cuidado especial. Cuidado no sentido assim: estou propondo algo novo, é bom que seja feito para a administração. Mas será que aqueles entes têm condições de fazer isso? Têm condições de pôr em prática? Precisamos avaliar isso. Sozinhos eles podem não ter condições. Por isso que também é nosso papel fomentar, por exemplo, compra compartilhada entre os municípios. Criar rede de compras. Propor soluções para que possamos contratar melhor. Promover a integração entre os entes. Criar consórcios, por exemplo, de municípios, para que possam contratar, vamos pôr na área de saúde, apoiar essas entidades no sentido de que elas possam ter mais condições técnicas de elaborar um termo de referência para a compra de medicamentos, por exemplo. Mas não só isso. Colocarmos na cultura dos agentes públicos que trabalham diariamente, que eles são parte desse processo, eles têm responsabilidade para com o resultado. Eu procuro sempre deixar nos nossos cursos, com o pessoal do município em especial, que eles têm uma função relevante no processo de contratação. No dia a dia, se cada um fizer a sua parte, o resultado que a administração quer chegar, ele se torna mais fácil. Então, todos são importantes. Porque se eu tiver a mentalidade, eu sou do setor de compra, da área de aquisição, vou pegar a descrição do ano passado, vou colocar aqui e vou contratar, vai dar certo. Mas talvez o que foi feito ano passado deu vários problemas na execução. Então nós temos que incluir também na cultura do agente público que está lá na fase de execução, está lá na parte operacional, que ele é importante, ele tem responsabilidade e ele pode fazer a coisa melhor. Por isso, uma das iniciativas é o quê? As escolas de governo, né? As escolas de gestão, no sentido de levar conhecimento para esses agentes. E durante essas palestras que a gente leva conhecimento, em especial para o pessoal do interior, das prefeituras, você percebe que muitas vezes municípios pequenos, 5.000 habitantes, com a iniciativa dos servidores de lá, consegue ter um processo organizado de contratação, consegue mapear as contratações deles e ter um resultado significativo, que é onde a gente quer. Eu quero comprar pneu para a frota da prefeitura. Vinha com um histórico péssimo de contratação, mas com a atitude dos servidores, com a mudança da mentalidade, tiveram o quê? O sucesso da licitação. E a gente sempre pede nos cursos que eles tragam essas boas práticas para o Tribunal de Contas, para que a gente possa disseminar para os outros entes. Então eles vêm com orgulho dizer, nós conseguimos fazer dar certo. Isso mostra que as pessoas que trabalham lá, se tiverem incentivo, elas têm condições de fazer a coisa acontecer. Então é isso que nós
propomos, né, para vocês fazer essa reflexão na busca da solução para um problema que é o desperdício do gasto público. Nós todos temos a responsabilidade de fazer com que esse desperdício diminua. É fácil? De forma alguma. É muito difícil e muito mais do que nós imaginamos. Então vejam a importância de nós darmos atenção a essa temática e a solução desse problema. E aí deixo para finalizar para vocês o desejo que todos vocês sejam os sábios e tenham muitas dúvidas, porque elas vão fazer com que nós cresçamos como sociedade, como pessoa. Muito obrigado.